Bom dia, meus queridos. Vamos começar mais uma aula aqui de economia. Então, essa disciplina super interessante. Vimos aqui, realmente, nas aulas anteriores, o conceito de economia, os problemas econômicos fundamentais, as decisões de produzir relacionadas à curva de possibilidade de produção, CPP, os 10 princípios de economia de Gregory Mankiw, como pensam os economistas, interdependência e ganhos de comércio, a demanda, oferta e equilíbrio de mercado, aplicações da demanda, oferta e equilíbrio de mercado. E também estudamos na aula anterior sobre falhas de mercado, externalidades e bens públicos, dentro do conteúdo de falhas de mercado. Então, continuamos aqui estudando falhas de mercado, parte 2, a revanche. Né? Como vimos, exaurimos o conteúdo de externalidades e bens públicos, vamos entrar aqui agora em mercados incompletos, poder de mercado, monopólios naturais, assimetria de informação, inflação e desemprego. Então, o que vemos aqui, pessoal? Em falhas de mercado, ou seja, mercados incompletos, o que percebemos? Nem sempre o setor privado está disposto a assumir riscos. Exatamente porque o setor privado não está disposto a assumir riscos, geralmente quando o custo de produção, o custo de ofertar o bem ou o serviço é maior do que a lucratividade que ele vai ter, o retorno, a receita, né, ou o lucro, melhor dizendo, né, o Estado ele vem e intervém na economia, intervém fomentando, intervém orientando o mercado, né? O Estado entra com esse papel, exatamente porque o Estado, o setor privado se omite em participar de determinado setor. Às vezes, a necessidade de intervenção do Estado mediante o processo de planejamento, ok? Vira e mexe, o Estado ali vai planejar, certo? Certas áreas, como, por exemplo, o fomento do fornecimento de água, de energia elétrica, como acontece aqui no DF, e, de acordo com a nossa Constituição, é realmente dever do Estado, né? Certos fornecimentos de determinados serviços, como, por exemplo, o próprio serviço de segurança, de saúde, né? E das constituições estaduais e distrital, o fornecimento de água e energia elétrica. É o Estado com a função coordenadora e de gestão do mercado, né? Então, nós vemos aí a figura do BNDES, do investimento na Amazônia Ocidental, do Ban, tem lá o Banpará, fornecendo determinados financiamentos e investimentos na região do Pará, assim como tem aqui no Distrito Federal, né? O banco realmente responsável, certo? E nós percebemos também que existe também na Amazônia o banco, né, da Amazônia, né, o Banco da Amazônia, exatamente também com essa função de fomento, de orientar o mercado e de intervir no mercado. Nós falamos orientar, alguns preferem, na verdade, orientar como uma coisa muito distinta de intervir, né? Geralmente keynesianos falam de orientar o mercado e não de intervir, né? Necessariamente intervir. E que vemos aqui, CESP MPS, analista, na área social no Brasil, existe um mercado incompleto no que concerne à oferta de serviços previdenciários. Isso ocorre porque o setor privado está disposto a assumir riscos mesmo com o custo de produção acima do preço que os potenciais consumidores estão dispostos a pagar por planos de saúde e de previdências complementares. Como acabamos de falar agora, mercados incompletos, observem, estão relacionados a essa omissão, a essa falta de participação do setor privado em determinadas áreas. Exatamente porque mensuram os custos e percebem, na sua percepção, que o custo de fornecer determinados serviços vai acima da sua receita ou do seu lucro, da sua lucratividade. Então, preferem não agir nesse mercado, não intervir nesse mercado, não realmente fornecer, não ser um ofertante do produto ou do serviço desse mercado. Então, a questão continua falando assim, ó. Isso ocorre porque o setor privado está disposto a assumir riscos. Não, sim, nem sempre. Principalmente quando o custo de produção, o custo da oferta do serviço é maior do que o lucro da pessoa. Né? O lucro. Se não cobre nem os custos, a empresa sai do mercado.
Ó, mesmo com os custos de produção acima do preço e que os potenciais consumidores estão dispostos a pagar por planos de previdências complementares. Só o Estado faz isso, de fornecer serviços acima do custo de produção. Geralmente, só o Estado faz isso. Empresas racionais não fazem isso. Racionalmente, o consumidor, o ofertante, o demandante, não faz isso. Ok? Beleza. Então, gabarito errado, realmente, porque em caso de mercados incompletos, quem intervém geralmente é o Estado, porque exatamente o setor privado não tem disponibilidade, não tem incentivo para é, cobrir, ofertar determinado bem e serviço deste mercado. No caso, nós estamos falando aqui de serviços previdenciários, né? Serviços previdenciários. Poderia ser para qualquer serviço ou produto. Falha de mercado, poder de mercado. Consiste na capacidade de um único agente econômico ou um pequeno grupo de agentes econômicos tem de influenciar significativamente os preços de mercado. Então, o que percebemos na premissa da concorrência perfeita? Há muitas empresas no mercado, os produtos são homogêneos e a empresa é uma tomadora de preço, né? O que observamos? Não existe, na prática, quando nós falamos de mercado incompleto, mercados imperfeitos, o único agente econômico ou um pequeno grupo de agentes econômicos não tem poder de influenciar significativamente os preços de mercado, se nós formos pensar em uma concorrência perfeita, né? Então, nós utilizamos, na verdade, a figura ou o modelo da concorrência perfeita tão somente para expressar o que pode acontecer na realidade quando os preços ficam acima do equilíbrio, ou quando não é um modelo de concorrência perfeita, ou simplesmente quando o mercado ele é incompleto, ele é imperfeito, tá? Então, a existência de produtores e consumidores atomizados, tomadores de preços, não é comum no mundo real. E é o que nós pensamos quando nós falamos quando nós estudamos a concorrência perfeita, que a empresa é tomadora de preço. A empresa é tomadora de preço na medida que são os agentes econômicos consumidores que estão ali naquele mercado que vão realmente determinar o preço de mercado por estarem aí atuando conforme as forças da oferta e da demanda. Nesse sentido, em regra, há competição imperfeita, geralmente um monopólio, um oligopólio e por aí vai, né? Essas estruturas fazem a produção ser menor e o preço ser maior, né? Então, no monopólio, isso é um exemplo clássico, padrão, no qual o preço ele é maior, porque é uma empresa que vai ali determinar o preço, pode estudar o preço, o mercado, tudo, se for realmente buscar o mínimo de sensatez, né? Buscar ser justo, pagar o preço realmente próximo do equilíbrio e de acordo com o custo de produção, o custo marginal da empresa, aí realmente vai ofertar um preço realmente adequado. Mas quando dificilmente acontece, né, sem a intervenção do Estado regulando o preço do monopólio. Aí realmente eles têm até lucros extraordinários se realmente não haver atenção dos consumidores e também de uma intervenção estatal. Quando falamos de falha de mercado e poder de mercado, o que é esse poder de mercado, né? Poder de mercado é o papel do governo. O papel do governo é limitar o poder de mercados das firmas mediante as várias formas de regulação existentes. Fixação de preço máximo. Ó, tem empresas que querem fixar um preço máximo, preços excessivos, elevados demais. Ok? Então, o Estado pode vir, aí você por meio do PROCON, os consumidores reclamando, o PROCON fazendo um estudo realmente do custo de produção, do custo marginal da empresa, porque às vezes muitas empresas elas simulam ou informam de maneira inadequada o seu custo marginal. E aí as pessoas tendem a não ter como questionar. Então é necessário, às vezes, uma empresa, ou então o próprio Estado fazendo a mensuração desse custo, analisando o custo real da empresa, para realmente levar a empresa a pagar, a determinar um preço máximo
que não pode realmente ensejar lucros extraordinários para essa empresa, o lucro realmente que acima da capacidade de pagamento das pessoas, ok? Ou simplesmente para enriquecer. Então existem leis para isso, né? Para que o governo ele venha e nesses momentos é importante a regulação, a intervenção do governo. E estimular a concorrência, né? Empresas que podem ser divididas, ou então não serem fundidas, algumas empresas se fundem para poder reduzir a concorrência. Ou então, nesse momento, essa fusão, o que acontece? O Estado vem, né, com o seu poder, né, estatal, impedir uma determinada fusão. Ou de pedir, falar, olha, baseado nessas quantidades de bilhões ou trilhões que compõem esse mercado, dessas ações aqui, vocês têm que dividir essa empresa para ter concorrência. Né? Então, isso acontece. Seja com incentivos diretos à instalação de competidores, seja pela limitação de fusões. Um competidor, né, quer se instalar, aí por meio de incentivos fiscais, a atratividade de mercado, o Estado pode realmente permitir, incentivar, melhor dizendo, que essa empresa ela venha a compor determinado mercado exatamente para gerar concorrência. Aqui nós temos algumas estruturas de mercado, ok? Tipo de mercado de bens e serviços. Temos aqui as estruturas. Quais são as estruturas de mercado que temos? Concorrência perfeita. Nesse mercado, a característica principal, o número infinito de firmas, produtos homogêneos sem barreiras. Ok, então você vê ali produtos. Tem muitos aí produtos. Você vai numa feira livre, você encontra muitos produtos semelhantes, vegetais, alface, hortaliças, né, frutos, as pessoas vendendo produtos homogêneos. Não há barreira para entrada nesse mercado. Qualquer um que tiver, que quiser se dispor, pode entrar ali e estar ali na concorrência perfeita. É um exemplo clássico ali, as feiras, com um infinito número de firmas, pessoas vendendo ali no mercado. Tá? Aí nós pensamos aqui, ó, eu vou pegar aqui um exemplo mais extremo. Mais extremo. O monopólio. O outro extremo aqui, ó, esse último aqui. O monopólio é uma única empresa, um produto sem substitutos, com barreiras. Então, o que nós percebemos no monopólio? Monopólio não existe produto igual para, né, um fornecimento. Um tempo atrás, já muito tempo atrás, na década de 80, 90, Bill Gates era fornecedor exclusivo de determinado software do Windows, né? E com o tempo, outras pessoas foram entrando no mercado, Macintosh, Macintosh, além do Macintosh, outras pessoas foram entrando no mercado, e aí nós vemos aí uma concorrência, não digo perfeito, mas pelo menos alguma coisa próximo do oligopólio, né? Tem barreiras para entrada, porque requer muito capital, é um mercado realmente bastante difícil para poder vender produtos com certos recursos, mas talvez já chegue a ponto de uma espécie de concorrência monopolística hoje, né? Aí vamos entrar aqui e estudar a concorrência monopolística também, mas primeiramente eu quero considerar que existem alguns monopólios legais, como, por exemplo, eu já estou citando aqui na ANDF, a CAESB, que é a nossa fornecedora de água, e a SEB, que é a nossa fornecedora de energia elétrica. Monopólios legais, porque eles têm ali, tanto em relação à Constituição como à lei orgânica, a prerrogativa, o direito de fornecimento desses bens. Ok? Então, não existem substitutos próximos baseado na infraestrutura que é fornecida. É uma infraestrutura pesada, tanto para energia elétrica como para água, então é difícil entrar. Então, tem barreiras para entrada. Pode dizer, não, eu posso vender água ali na esquina com minha água de garrafinha de água. Não é a mesma coisa, pessoal, pelo amor de Deus. Então, vocês têm que entender que, quando nós falamos não tem produto como ele, porque realmente
o produto não é simplesmente a água em si, mas é toda a infraestrutura para fornecimento de água. E aí nós estamos falando de uma infraestrutura pesada, né? Muito pesada para fornecimento de água. Pesadíssima, na verdade. Outro ponto aqui que eu queria mencionar é a concorrência monopolística ou concorrência imperfeita. Né? Inúmeras empresas, assim como a concorrência perfeita, só que o produto homogêneo, como na concorrência perfeita, ou diferenciados, existe um livre acesso a esse mercado. Então, de fato, né, existe um nível no qual os produtos eles têm vira e mexe sendo homogêneos, mas tem ainda espaço para produtos diferenciados. Existe o livre acesso. Tanto na concorrência perfeita como no monopólio, os produtos são homogêneos. Aí você vê vários produtos homogêneos quando você vai num supermercado, vendido, muitos produtos semelhantes. Não é simplesmente porque os produtos são semelhantes. Tem muitas empresas vendendo determinados produtos, mas dependendo do produto, você vai caracterizar como realmente dependendo realmente da dificuldade que tem para entrar no mercado, é um oligopólio. Aí, realmente, o oligopólio, os produtos também são homogêneos ou diferenciados, há barreiras. Tanto no monopólio como no oligopólio, há barreiras para entrar nesse mercado. Geralmente, a infraestrutura é muito pesada. Né? Muito, muito pesada você colocar toda uma determinadas quantidades de determinados produtos no mercado. Apenas pequenas empresas têm essa capacidade. Você pode caracterizar aí, por exemplo, as empresas de telecomunicação, as empresas de fornecimento de linhas de celular. Aí você tem aí várias empresas que você pode considerar como oligopólios, como, por exemplo, aí a agora essas empresas como a Sky, que fornece também serviço de streaming, telefonia e mais realmente televisão, a Sky, né? Não digo nem telefonia, mas televisão, serviço de streaming, mas também tem telefonia, com certeza. E também, por exemplo, outras empresas que têm num pacote só tudo isso, é um combo que elas fazem. Nós temos aqui a Claro fornece, a Oi fornece. Também nós temos aí outras empresas nesse mercado, como a TIM, né? Com oligopólios, grandes oligopólios. Você vê que o número de empresas de telefonia que sobrevivem no mercado, então algumas testes buscando se fundir, é muito grande, é muito grande. Então, o Estado busca o máximo fazer com que determinadas empresas nem se fundam, exatamente para ter concorrência. Né? São poucas as empresas nesse mercado, até porque fornecer serviços combo que fazem, com telefone fixo, ou então com o pós-pago ou pré-pago, juntamente com a internet e tudo, essas empresas que eu estou citando, que tem ou alguma desses pacotes, ou todos esses pacotes num combo só, elas são exemplos claros de oligopólios, né? E produtos homogêneos. Então, a gente tem uma certa, ou um pouco de diferenciação, dependendo do número de canais e tal, dos serviços de streaming que estão oferecendo, e por aí vai, o serviço de número de canais que estão fornecendo. Né? A barreira, porque a infraestrutura para esse tipo de empresa é muito pesada, é muito pesado mesmo. Né? Então, eu quero que vocês considerem isso aí para um oligopólio, né? E aí fica uma distinção clara do monopólio, que é um único produto, uma única empresa fornecendo, e aí realmente existe a concorrência perfeita, a concorrência monopolística imperfeita, com vários produtos sendo ofertados. E aí nós temos aqui um exemplo, né, um exercíciozinho, CESP-IPEA técnico. O objetivo do governo, quando procura interferir no mercado de instituições privadas de previdência, geralmente é impedir a formação da concorrência monopolística, certo ou errado? Se quiser, pode parar um pouco o vídeo e realmente depois voltar e responder. Mas, gabarito errado.
o objetivo principal do governo, na verdade, é orientar o mercado, fiscalizar o mercado, regular, tá? Mas exatamente para gerar concorrência. Ele, na verdade, não é impedir a formação de concorrência monopolística necessariamente, mas fazer com que exista aí a concorrência. Tá? Tem que existir concorrência. Pode ser realmente por meio de concorrência monopolística, pode ser realmente por meio de um oligopólio, pode ser realmente por meio de uma concorrência perfeita. Mas impedir ao máximo, né, que existe esse sistema do monopólio. Tá? E o Estado está sempre de olho aí quando tem uma formação de cartéis, ou seja, de oligopólios evolui já para uma cartelização, aí existe o crime, né, em relação a fazer as empresas fazerem acordos de preços, acordos para fornecimento de serviço. Isso aí, quando acontece, vocês viram recentemente aqui no DF, no Distrito Federal, né, foi noticiado na televisão a formação de cartel, de acordo de preços, que renderam lucros, né, bilionários aí para várias as empresas envolvidas durante vários anos, acordando preços nos postos de gasolina, né, uma cartelização dos preços. Isso é complicado, né? Então, o Estado, por meio da Polícia Federal, percebeu a situação e interviu para regular um preço máximo. Agora, até para restituir as pessoas que foram lesadas, tentar realmente reduzir o impacto do que já aconteceu no passado, né? Olha essa outra aqui, essa outra questão. CESP e PEA técnico, a intervenção do governo na economia, ao promover a fusão e a incorporação de bancos estatais, pode ser justificada como uma reação a uma imperfeição de mercado gerada pela maior concentração de instituições privadas no setor e, portanto, como uma forma de limitar a capacidade dessas empresas na formação de preços. Uma alternativa seria limitar as fusões e incorporações no setor privado. Limitar as fusões e incorporações no setor privado, certo? Como nós falamos agora há pouco, que nós vimos? A intervenção do governo na economia, ao promover a fusão e a incorporação de bancos estatais, o Estado ele pode realmente, por meio, para poder mais empresas, bancos privados entrarem no mercado, fundir alguns bancos dele mesmo, bancos estatais, realmente serem fundidos, serem um único banco, para diminuir a quantidade de bancos do Estado no mercado, competindo com bancos privados. Pode ser justificado como uma reação a uma imperfeição de mercado, ou seja, porque um banco privado pode reduzir a competição. Então, isso é uma imperfeição no mercado. Já que é uma imperfeição no mercado, o Estado ele precisa produzir e incentivar a concorrência. Aí continua a questão, gerada pela maior concentração de instituições privadas no setor. Né? O Estado ele pode realmente incentivar essa concentração do setor privado, né? E aí nós percebemos também que a questão fala, e portanto como uma forma de limitar a capacidade dessas empresas de formação de preços. Né? Então, o Estado ele pode intervir nesse setor para incentivar a concorrência e impedir que determinadas empresas venham a formar preços, de maneira a acordar preços para fornecimento de serviços bancários, por exemplo. Abrir uma conta, administrar uma conta corrente, aí os bancos, quando fazem esse acordo de preços, ou seja, esses preços não refletem o mercado, o preço de mercado, mas porque os bancos querem ter lucros muito elevados, aí o setor privado intervém nesse mercado, faz uma fusão, promove fusão, né? E pode promover a incorporação de bancos estatais, né? Pode realmente intervir. Então, todas essas atividades do Estado, né, exatamente algo que são os recursos que o Estado ele utiliza, né, são alternativas para realmente limitar determinadas fusões de bancos, até mesmo impedir fusões de bancos,
e incorporações no setor privado de bancos, tá? Incorporações no setor privado. Então, certa questão é exatamente essa função do Estado, promover a concorrência, realmente usar ferramentas como intervir, impedindo uma fusão ou realmente impedindo a formação de preços e muitas vezes intervindo, estipulando preços máximos nesse caso. São maneiras de estimular a concorrência, né? Temos aqui mais um exemplo de falhas de mercado, monopólios naturais. Surge porque uma só empresa consegue ofertar um bem ou um serviço ao mercado inteiro, a um custo menor do que ocorreria se existissem duas ou mais empresas no mercado. Então, pessoal, nós vemos aqui, nós falamos de monopólios legais, mas existem os monopólios naturais. Tá? Então, vira e mexe, vários monopólios naturais têm o custo deles de produção, o custo marginal, o custo de produção. Mas por existir outras empresas, vira e mexe, alguns empresários gostam de ter lucros muito elevados e vendem muito acima do custo de produção de determinados produtos. Nesse caso, realmente, também um problema sério. Só a existência do monopólio em si já é um caso de imperfeição de mercado imperfeito. Né? Então, o que vemos, dependendo do mercado consumidor, pode ser vantajoso apenas uma empresa produtora. Dependendo. Aí, realmente, é o caso do monopólio legal no fornecimento de água e energia elétrica. Não dava para você ter várias empresas competindo para... A princípio não dá, é muito complicado, porque a infraestrutura é muito grande. Né? Como é que você iria vender ou então competir por bairros, né? Ou então dentro de uma cidade? É muito complicado. Realmente, o Estado ele atua exatamente porque dificilmente o setor privado iria querer assumir o risco de realmente poder ter que realmente fornecer esse serviço, que é o serviço de fornecimento de água e esgoto, saneamento, ou só o serviço de água mesmo, poderia dizer, né? E eletricidade, eu estou dando exemplo desses monopólios, né? Então, a infraestrutura é muito grande, é muito pesada, é muito dinheiro para você cavar, colocar tubulações de água, colocar tubulações que envolvem uma rede elétrica, tanto em terra como em postes. A infraestrutura é muito pesada. Então, o governo ele faz a regulação e impede preços abusivos e produção direta, né? Regulação e produção direta. Regulação por meio de impedir que o que muito acontece, é muito comum de monopólios, começar a colocar preços muito acima do custo de produção. Então, aqui, distribuição de água para se levar água à comunidade, é um exemplo. Uma falha precisa construir uma rede de tubulações, né? Uma empresa precisa construir uma rede de tubulações. Essas redes de tubulações são infraestruturas muito pesadas, pessoal. Assim, se duas ou mais empresas competissem, cada empresa teria que pagar o custo fixo da produção. Nesse caso, o custo total médio da água é menor se apenas uma empresa supre o mercado. Né? Então, é muito melhor ter uma empresa no mercado, né, fornecendo serviços de água, serviços de eletricidade, vira e mexe, exatamente devido a esta dificuldade de implementar uma infraestrutura tão pesada, tão gigantesca. Né? Então, aqui nós temos questão 7, CESP, MPS, analista, a existência de um monopólio natural, ou seja, quando se configura a situação de mercado em que o tamanho ótimo da instalação e de produção de uma empresa é suficientemente grande para atender todo o mercado, o Estado pode responsabilizar-se diretamente pela produção do bem ou serviço. E aí, pessoal, vocês podem realmente parar o vídeo, pausar e depois dar uma olhada na resposta, né? Gabarito certo, de fato, essa situação do mercado, o tamanho dele, ótimo, mais adequado de instalação, de produção de uma empresa, é realmente grande para atender o mercado. É um monopólio natural, é o caso do monopólio natural.
quando realmente uma empresa privada não pode entrar nesse mercado exatamente porque não quer assumir determinados riscos, o Estado pode responsabilizar-se diretamente pela produção do bem e serviço. São os serviços que geralmente o Estado ele assume: água, esgoto, saneamento, escola, vários níveis escolares, quando a iniciativa privada não tem condições de fornecer o serviço, né? Então o Estado vem e fornece serviço para poder, até serviço de saúde, como nós vemos aqui no SUS. Agora, nesse período de pandemia, nós estamos vendo várias situações em que os países em que a iniciativa privada ela está quase completamente na saúde, principalmente, atuando, dificilmente os serviços de saúde eles se responsabilizam, né, pela privado, né, pela saúde dos seus pacientes. Mas nós vemos aqui o SUS ele se responsabilizando exatamente pela questão que envolve o fornecimento desse serviço no período de pandemia, né? Aí vemos uma justificativa plausível para a intervenção do Estado, né? Bom, vamos aqui continuar o conteúdo falando sobre ainda falhas de mercado, assimetria de informação. Assimetria de informação. O mercado por si só não fornece dados suficientes para que os consumidores tomem suas decisões. Quando acontece essa situação do mercado não ter, ou melhor dizendo, os consumidores não terem informação completa, ou até ofertante, são casos de assimetria de informação, que a informação não é simétrica, não é igual para todo mundo. Há assimetria de informação. Exemplo que nós podemos dar disso aí são seguros, né? Você vai contratar um seguro. Tanto a seguradora não sabe, se você for seguradora de carro, não sabe seu perfil de verdade, o que você informa, nem sempre, o que a pessoa informa, nem sempre é realidade. Às vezes deixa o carro em lugares perigosos, vai para uma festa, aí deixa em lugares realmente de segurança questionável, né? E aí a seguradora vai considerar a idade da pessoa, tempo de carteira, e muitas coisas ela vai considerar para poder precificar, dar o preço realmente, um preço adequado, né, para pagar o seguro. Seguro de vida também, a mesma coisa, as pessoas às vezes não falam completamente sobre o problema de saúde, omitem informações sobre a sua saúde, e são as questões que envolvem a falta de simetria de informação. Ou como é que o Estado ele vem para intervir? Ele vem introduzir uma legislação que forneça maior transparência do mercado. Então, o mercado precisa de transparência, né? A informação ela é um bem público. Quando essa informação, que é um bem público, não é completa, ou seja, ela é assimétrica, surgem os problemas de risco moral e seleção adversa. Aí é o que nós vamos estudar agora, risco moral e seleção adversa. Bom, que vemos aqui seleção adversa. Uma ou mais partes em uma transação ou potencial transação possuem informações vantajosas sobre demais partes. Exemplo, gerentes, ao tomarem conhecimento de informações ruins, não disponibilizam, evitam ou postergam as consequências negativas para a entidade. Então, nós vemos aqui um exemplo aqui de seleção adversa, tá? E outro ponto de seleção adversa que é interessante é na hora de fazer uma contratação, né? Nem sempre a pessoa que está sendo contratada informa todas as informações, todos os elementos sobre o seu trabalho, né? Na hora de fazer uma transação, contratar alguém é uma transação. Fornecer um seguro é uma transação. Para você selecionar, tanto o consumidor que vai selecionar a seguradora, nós vemos vários problemas também da seguradora, de vezes
os consumidores precisam ler claramente o que está no contrato, o que é que ela cobre, né? Porque dependendo da forma como é transmitida a informação, pode não cobrir o que você deseja, ou elementos que você deseja que seja coberto. Do outro lado, também a seguradora fica com problema de saber se a pessoa, ela, na hora de fazer o seguro de vida, por exemplo, né, quais são os hobbies dela, né? Informar que ela faz body jump, né? Pula de paraquedas, faz realmente esportes radicais, né? E por aí vai. Pratica aqueles esportes realmente que o pessoal pula do avião, né, com paraquedas, mas também voa, né, no ar. Aí, como é que você. Por isso, o seguro de vida acaba ficando mais caro, dependendo do tipo de hobby que a pessoa tem. Então, na hora de contratar, na hora de fazer uma seleção, o que ocorre antes da transação? O cliente informa a sua situação completa de debilidade antes de contratar plano de saúde. Não informa. Quando ele não informa, é um exemplo claro de um problema de seleção adversa. Né? A seguradora faz o contrato, só que ela não percebeu, ela não conseguiu identificar um problema de saúde grave que foi omitido pelo contratante. São os problemas de seleção adversa. Né? Ou quando uma pessoa que é contratada por uma empresa, ela fala das suas qualificações, apresenta, né, todos os elementos que pode ser apresentado no currículo, provado por meio de documentos. Só que depois que ela é contratada, ela tem 2, 3 meses, ela começa a agir de maneira diferente. Né? Começa a ser mais relapsa, mais descuidada. Né? E isso é realmente um problema também de seleção diversa. Você contratou a pessoa para fazer tal trabalho, e ela teria tal atitude, e ela passa a ter uma nova atitude. Né? Aqui, ó, nós temos um problema aqui, outra questão aqui interessante de risco moral. Um fenômeno que acontece também, que nós podemos descrever da seguinte maneira. Uma ou mais partes em uma transação ou potencial transação podem observar o cumprimento de suas obrigações, mas as demais partes não. Exemplo, um gestor com histórico transparente e correto, após ser nomeado, adota posturas incompatíveis com o interesse da empresa, mas compatíveis com seus interesses. É um exemplo aqui de risco moral. Se você contrata uma pessoa, né, para gerir um negócio, né, e aí essa pessoa começa, na verdade, a agir buscando os seus próprios interesses dentro da companhia, buscando investir em ações, fazer investimentos de acordo com as suas necessidades. Né? Isso aqui é um exemplo claro de risco moral. Né? Você ocorre após a transação. Na verdade, isso aqui é o seguinte: o risco moral ele ocorre após a transação. E nós podemos incluir, na verdade, o caso de uma pessoa que foi contratada e depois assumiu outro papel como risco moral, e não seleção adversa, porque a seleção adversa ocorre antes da transação. Isso aqui é importante considerar, tá? Então, considera o exemplo de uma pessoa que é contratada como risco moral, na verdade, porque ocorre depois da transação, depois que a pessoa é contratada. Antes do contrato, são problemas que não são identificados antes do contrato. Uma pessoa que informa uma situação de saúde de maneira incompleta, né? Não é uma informação completa sobre a sua situação de saúde, e aí é contratado, faz o contrato de seguro de vida dessa maneira, né? Ou então uma pessoa que faz esportes radicais e contrata o seguro de vida, né? E também realmente com relação como nós falamos aqui, consequências negativas para a entidade que são geradas devido o gerente não tomar conhecimento de informações ruins, né? Não disponibilizam, evitando ou postergando as consequências negativas para a empresa. Né? Então, toda essa questão que envolve seleção adversa é antes do contrato. Risco moral depois do contrato. Tem alguns filmes que retratam isso, né? Os filmes sobre bolsa de valores, Wall Street, o dinheiro nunca dorme,
O Michael Douglas faz o papel de um grande empresário, melhor dizendo, um investidor chamado Jekyll, no qual ele fica preso por causa que também tinha informações privilegiadas para fazer determinados investimentos e ficar muito mais rico do que era. E foi pego pelo sistema federal dos Estados Unidos, né? No filme, depois vocês assistem. Wall Street, o dinheiro nunca dorme, né? No qual temos duas versões. Tem uma versão, acho que da década de 80 e uma versão mais recente, dos anos 2000, né? Nesse filme, você observa lá uma mulher falando com ele, pergunta, senhor Jekyll, o que é risco moral? Aí ele fala assim, risco moral é quando uma pessoa pega o seu dinheiro e não se responsabiliza por ele. Ela fala assim, tá? Então, isso aí é risco moral. Quando a pessoa, você faz uma transação com ela, você faz um contrato de gerir os sócios de gestão dos seus recursos patrimoniais. É o que acontece, né? Em alguns lugares, vocês observam claramente aí, no exemplo que teve da Enro, a Enro, né? Que foi um caso mais emblemático no que tange a auditoria governamental, que deu início à auditoria governamental, em que as pessoas passaram a falsear o valor das empresas na área de energia elétrica, na área de fornecimento de gás, de previdenciário, e começaram a fazer uma publicidade enganosa para que as pessoas investissem mais recursos nessas empresas que não estavam, na verdade, gerando capital que estavam dizendo que estava gerando. E algumas pessoas, antes de saírem da empresa, né, pegaram esse dinheiro, né, de investimentos na Endo, em várias áreas, né, e os principais que receberam foram os gestores. Tá? Imagine, os gestores receberem primeiro. Agora, os gestores, depois do caso emblemático da Enro, os gestores recebem por último, paga primeiro os funcionários, os trabalhadores, etc. e tal, no caso de falência. Foi o que aconteceu, ela faliu, mas os gestores sabiam da falência da empresa. Foi provado isso na justiça americana. Tem um vídeo aqui para vocês, o que é risco moral, Principles of Economics, introdução ao risco moral, né? Também tem outro, eles não se alavancariam tanto se soubessem que não haveria alguém para salvá-los. Procure o significado de risco moral. Vocês veem também. Vamos para o próximo slide. Vamos aqui sobre inflação. Inflação. Ocorrência de inflação e desemprego e inflação. Então, inflação nós vemos que são problemas gravíssimos, terríveis que acontecem quando nós falamos em economia, em uma economia, ok? São situações realmente bem complicadas, né, porque o inflacionamento de preços diminui a qualidade de vida, o desemprego também decorrente de falta de crescimento econômico. São problemas realmente que afligem os países, as economias, e é esse o ponto que nós vamos ver agora nesse momento de aula, também relacionado a falhas de mercado, né? Principalmente em economias em desenvolvimento, a ação governamental é muito importante na geração de crescimento. Na geração de crescimento econômico. Okay? Através de bancos de desenvolvimento, na criação de postos de trabalho e na busca da estabilidade econômica. Então, o que precisamos aí é de crescimento econômico. Os bancos de desenvolvimento, ou seja, a maneira como o Estado orienta a economia nesse sentido, é muito importante para aumentar a empregabilidade das pessoas
crescimento realmente do PIB, crescimento da quantidade de trabalho resultante do aumento da produtividade, da oferta de bens e serviços, não simplesmente na economia interna, mas na economia externa para o exterior. Então, aí o papel, então, de fomentar a economia, exatamente para não gerar esse aumento de preços, né, que acima, né, do preço real dos bens, ou seja, a inflação, que é o aumento generalizado no nível de preços. Nós temos aqui uma função, né, funções do governo de Musgrave, certo? Tipologias, né, melhor dizendo, a função alocativa, função distributiva, função estabilizadora. Função alocativa, nós vemos que o Estado, ele é aquele que busca alocar recursos de maneira adequada, correta. Nem sempre esses recursos estão ali muito bem alocados ou poderiam ser alocados de maneira ótima na economia. Então, cabe ao gestor perceber como fazer essa alocação, né, quando determinado recurso deve ir para a educação, como deve ir para a saúde. Recentemente, vocês estão vendo na mídia uma situação em que o governo está tentando tirar recursos do Fundeb, ou então da educação, para outras áreas, outros setores. Né? E está vendo uma discussão, uma briga realmente, né, política, né? Senado, na Câmara, na sociedade, vendo os recursos, as tentativas de retirar recursos da educação, ou até mesmo da saúde, para outras áreas. Na verdade, educação e saúde estão precisando muito de recursos, né? Então, são casos aí claros da função alocativa do governo. Função distributiva, os ajustes na distribuição de renda, esses programas de moradia, Minha Casa, né? Minha Casa Minha Vida, teve outro, Minha Casa, outros nomes que estão dando também, na verdade, no final das contas é a mesma coisa. Né? Bolsa Família é um exemplo disso, Fome Zero era um exemplo disso, a função distributiva do governo. Vocês veem aí outros exemplos que tem da função distributiva do governo, que é agora esse auxílio, né, emergencial, e a função estabilizadora exatamente para esse momento que temos visto que de inflacionamento de preços na economia. O Estado ele busca a estabilidade da moeda. Nossa moeda já oscilou bastante na década de 70, 80 principalmente, foi conhecido como década perdida, que nós convivemos com níveis de inflação astronômicos. E graças a Deus, pelo menos na década de 90, 94, 95, 96, 97, períodos que a estabilidade veio pela criação da URV, Unidade Real de Valor, e finalmente o Plano Real, com o Plano Real, né, essa transição, a URV serviu para essa transição, né, para o real. E agora, realmente, nós temos até políticas de metas de inflação, inflation targets, políticas que estabelecem metas para a taxa de inflação que o Banco Central persegue. Então, são exemplos aí da função estabilizadora. E aí, vamos entrar agora mesmo no conteúdo. O que é a função alocativa? Segundo Rezende, 2001. É necessário sempre que não forem encontradas as condições que assegurem maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis na economia, mediante o funcionamento do mecanismo de determinação dos preços de mercado. Então, a função alocativa, ela tem essa busca de eficiência na utilização dos recursos. Se está sobrando recurso em determinada área, ou não está sendo muito bem utilizado na cultura, ou em outro setor, aí pega esse recurso, utiliza na educação, na saúde, mas dependendo de como realmente, isso depende muito do gestor, como ele está, o olhar do gestor, das necessidades realmente, das demandas sociais. O governo determina o tipo e a quantidade de bens públicos a serem ofertados. Então, essa questão do bem público, o Estado, ou melhor dizendo, o governo, que é a gestão daquele momento, por isso que nós falamos do governo, né? Ele tem essa possibilidade e dever de analisar como ofertar bens públicos
e quais bens públicos devem ser melhor ofertados, né? E calcula o nível de contribuição de cada consumidor, segundo o Jacomum em 2014. Então, nós vemos aí o cálculo do nível de contribuição, né, cada consumidor deve ter para o fornecimento de determinados serviços. Tá? Algumas pessoas pensam que o serviço público de ensino, como nas universidades federais, institutos federais, é gratuito. Não, o consumidor paga por isso. É calculado o valor por aluno numa instituição. Feito um cálculo do valor por aluno. Assim como tem um cálculo de cada pessoa que entra numa unidade de saúde e usufrui dos serviços de saúde público do SUS. Né? Então, tem um nível realmente que a sociedade paga por isso, nos seus impostos indiretos. Ok? Função alocativa, justificativa para a adoção. Existência de economias externas, externalidades, em regra relacionada às atividades de expansão da infraestrutura econômica, construção de estrada, ao resultado racional é superior ao resultado individual do setor privado. Okay? Problemas de satisfação das necessidades coletivas, bens públicos, devido à impossibilidade de se estabelecer um preço de mercado, segurança, justiça, defesa nacional. Quanto é que você vai quantificar a segurança? A justiça, quanto é que vale, de fato? Quantificar. Valorar justiça, valorar defesa nacional. Como é que você vai valorar esses bens públicos? Né? Então, são realmente questões, né, para estudo. Função alocativa, né, quando nós falamos de produção e provisão, em termos de produção. Pode estar relacionado à produção e comercialização de bens privados por empresas privadas ou empresas estatais. Exemplo, energia, petroquímica, mineração, informática, siderurgia. Então, a função locativa pode estar relacionada a bens como estes? Sim, com certeza. Pode estar relacionada à produção de bens públicos pelas repartições públicas como justiça, segurança, apesar de alguns casos serem produzidos por empresas privadas que, mediante contrato ou acordo, vendem para o Estado armamento, obras públicas. Então, na função alocativa, a produção também está relacionada a bens privados e aos bens públicos. Em termos de provisão, os bens e serviços não são necessariamente produzidos pelo governo, mas financiados, pagos pelo orçamento público, tais como educação e saúde. Nesse caso, está relacionado aos bens mistos. Então, nós vemos aqui tipo de bens, segundo Samuelson. Né? Nós estudamos um pouco disso, eu vou apenas passar rápido, né? Quando nós falamos sobre tipologia de bens, bens privados, rivais, excludentes, consumo de maior quantidade de um bem privado por um consumidor, dada a oferta, implica menor consumo para os demais consumidores. Aí isso envolve rivalidade. Por outro lado, só tem acesso ao consumo do bem privado dos consumidores que pagam por ele, envolve exclusão. Os bens públicos puros são não rivais e não excludentes, não apresenta rivalidade no consumo e nem exclusão para quem não paga espontaneamente por ele. É o caso da Defesa Nacional, Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, da Saúde Pública, da Justiça Pública, da Qualidade Ambiental. Para esses bens, o usuário atribui utilidade, mas não revela sua preferência, pois, decidindo não pagar, o usuário não pode ser excluído do consumo do serviço. Não é possível, portanto, a estimativa de custo da demanda. Financiamento do produto, do custo de produção pode ser feito pelo mercado, mais por tributos. Bom, eu vou passar um pouquinho isso aqui, porque eu já enfatizei numa aula, certo? Uma outra aula. Eu vou apenas passar aqui diretamente para a função alocativa um exercíciozinho, quando falamos desses bens, de todos esses tipos de bens, e na alocação desses tipos de bens, tá? Nessa questão aqui de administrador do MJ, do Ministério da Justiça, a intervenção direta do setor público em setores de infraestrutura que caracteriza o exercício da função alocativa justifica-se pela dificuldade do setor privado para aplicar recursos em projetos de grande porte.
certo ou errado. Ó, a intervenção direta do setor público em setores de infraestrutura. Nós estamos falando sobre isso ainda agora. Que caracteriza o exercício da função alocativa. Justifica-se pela dificuldade do setor privado para aplicar recursos em projetos de grande porte. Certo? Exatamente essa questão que envolve no setor privado, né, a atuação do Estado. Quando eu dei o exemplo de um ministério e outro ministério, é um exemplo de função alocativa dentro do próprio Estado. Mas, realmente, quando nós estamos falando de mercado imperfeito, quando o Estado, né, quando, melhor dizendo, o setor privado, né, ele não atua em um determinado mercado, isso é uma justificativa para a alocação de recursos públicos neste mercado. Né? É uma justificativa para fornecer determinados bens que são importantes para a sociedade. Função distributiva. A distribuição de renda resultante dos fatores de produção e da venda de serviços desses fatores no mercado pode não ser a desejada pela sociedade, segundo Giacomoni, em 2014. Então, muitas vezes, quando essa distribuição de renda não é necessária, não é suficiente, pelo próprio mercado mesmo, ou seja, o que nós precisamos perceber é que o mercado, por si só, ele já deveria fazer essa distribuição de renda pelo próprio funcionamento do mercado. Mas como o mercado ele é imperfeito, ele não consegue empregar todas as pessoas, ou pelo menos quase todas as pessoas, ele não consegue realmente fazer. Ele tem essas imperfeições de não incluir todo mundo, então é necessário, a justificativa para o Estado fazer distribuição de renda. Tá? À medida que critérios puramente econômicos são considerados nas decisões relativas à utilização dos fatores de produção, a distribuição da renda gerada pelos habitantes do país pode não ser considerada socialmente aceitável. Okay? Aqui nós temos uma diferença de duas visões na função distributiva. A função do Rezende e a função do Giacomoni. Aqui na função distributiva, segundo o Rezende, é um instrumento, né, que a função distributiva de um sistema tributário, por exemplo. Imposto progressivo é um exemplo. Né? Sistema tributário, imposto progressivo e política de gastos governamentais, despesas que beneficiam direta e indiretamente a classes de renda mais baixa. Então, seria, na verdade, como instrumento de função distributiva, criação de impostos ou aumento de impostos. Ou imposto progressivo, né? Não regressivo, progressivo, para poder realmente suprir as necessidades das pessoas, né, com uma distribuição de renda. Beleza? Segundo o Giacomoni, nós temos aí transferências diretas, exemplo, como nós falamos, do programa Bolsa Família, que é um programa de auxílio emergencial, são todas transferências diretas, de redistribuição, né? Imposto progressivo, também, assim como o Rezende, ele é a favor do imposto progressivo, imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas, né? Subsídios, tarifas baixas para produtos de cesta básica, é um exemplo aí, né? Então, você pode subsidiar também a agricultura, um exemplo de subsídio, a agricultura familiar, subsídios para pessoas, né, com necessidades especiais, né, e por aí vai. Tem vários tipos de subsídios que podem ser utilizados. Então, nós falamos aí que no programa Bolsa Família, um dos programas aí já bem conhecidos, eu peguei esse artigo, depois vocês podem dar uma olhada no link, achei interessante para a aula. Servidores com renda de até 27 mil receberam Bolsa Família no DF. Olha só, quase 350 mil cadastros do Bolsa Família foram fraudados, diz a auditoria. Então, nós temos exemplos aí de falha no sistema, né? Pessoas que também, de má índole, né, se cadastrando no programa, pessoas que não têm, não tem a mesma, não é a necessidade, essas pessoas que recebem o auxílio do Bolsa Família, são pessoas que realmente precisam, pessoas, são realmente, é bem realmente
triste ver pessoas fazendo esse tipo de coisa, né? Se cadastrando sem necessidade. Auxílio emergencial, que é o auxílio do governo que nós estamos vivendo recentemente. Observa aí, auxílio emergencial. Maia e Guedes defendem fim do benefício e destacam prorrogação para 2021. Né? Então, nós vemos aí outro exemplo da situação do auxílio emergencial, que de fato usar, ou seja, ofertar ou distribuir essa renda relativa ao auxílio emergencial é uma coisa que vai destruir a economia mesmo. Né? Porque o que acontece? Eu sei que as pessoas precisam, mas nós vamos usar nossas reservas. Depois nós não vamos ter dinheiro para poder fazer nada um tempo. Então vai ser realmente muito complicado essa situação toda que nós estamos vendo de utilizar os fundos de auxílio emergencial para o auxílio emergencial, os fundos, as reservas para isso, né? Então, isso aí vai precisar ser considerado pelo governo. Acho que eles vão usar assim mesmo. Eu não quero fazer uma consideração política, mas simplesmente técnica. Ora, se você dá dinheiro, esse dinheiro saiu de algum lugar. Esse dinheiro saiu dos impostos. Esse dinheiro foi utilizado para, principalmente o dinheiro das reservas, para nós não sofrermos choques externos. Né? Choques de oferta, até choques de demanda mesmo também. Né? Então, eu só deixei esse artigo aí para vocês considerarem também. Uma coisa realmente recente, bem recente, é o imposto sobre grandes fortunas, que eu queria falar aqui na aula. Um projeto cria imposto sobre grandes fortunas com alíquota de 2,5%. Imposto incidiria sobre o valor de bens de quem tem patrimônio líquido superior a 50 milhões. Isso aí é uma fonte da Câmara, esse link aí. Vocês podem depois dar uma olhada. Acho que vale a pena dar uma olhada depois nesse artigo. É uma discussão que está tendo entre os congressistas, Câmara, Senado. A tendência realmente pelo que eu estou vendo, surgir, aprovar o imposto sobre grandes fortunas. Acho que vai ser positivo o imposto. Existe uma discussão de que quando há uma tributação sobre as fortunas, algumas pessoas que são investidores e tal saem do país e perder parará, mas eu acho que isso aí não se confirma de maneira, né, concreta. Algumas experiências aconteceram na Europa, tanto positivas como negativas. Eu acredito que vai ser positivo aqui no Brasil, sim, o imposto sobre grandes fortunas. Aqui nós temos aqui a questão 9, CESP, PE, técnico, né? As transferências, da mesma forma que os tributos, são mecanismos utilizados pelos governos para promover ajustes na distribuição de renda de uma população com o objetivo de transferir recursos da iniciativa privada para o setor público. Ó, transferências e tributos. Transferências é uma coisa, né? Tributo é uma forma como o Estado ele consegue a receita pública. É um mecanismo usado pelo governo para promover ajustes na tributação de renda de uma população. Sim, você pode tributar, na medida que você tributa por meio de imposto sobre grandes fortunas, aqueles que ganham mais, por exemplo. As transferências também é um ajuste na distribuição de renda, com o objetivo de transferir recursos para a iniciativa privada para o setor público. Olha, o problema está aqui, com o objetivo de transferir recursos da iniciativa privada para o setor público. Errado, né? São recursos do setor público, né, para as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam. Né? Porque tanto o imposto como grandes fortunas, ou qualquer outro imposto que possa ser criado, todo imposto ele vai recompor o recurso do Estado, a receita pública. Ok? Então vai sair do Estado, do setor público, tá, para a sociedade, esse recurso, como uma transferência. São maneiras, sim, de haver distribuição de renda. Com certeza absoluta. Ao empregar recursos públicos em programas de construção de moradias populares para a população de baixa renda, o Estado exerce a função distributiva, CESP administrador. Certo ou errado?
certo? Exatamente isso. A função distributiva é essa função do Estado de distribuir renda, ok? Para aqueles que necessitam. Agora, a função estabilizadora. Antes acreditava-se que o mercado tinha a capacidade para autoajustar-se ao pleno emprego da economia. A flexibilidade de preços e salários garantiria esse equilíbrio. Depois constatou-se que o mercado não é capaz de assegurar altos níveis de emprego, estabilidade nos preços e alta taxa de crescimento econômico. Então, é exatamente o que se percebe, que o Estado, a princípio, se entendia que ele poderia alcançar o pleno emprego sozinho, sem melhor dizendo, o mercado. Antigamente pensava-se que o mercado podia alcançar o pleno emprego sozinho, correto? Só que ele precisa, sim, do auxílio do Estado, orientando esse pleno emprego, orientando a busca por esse pleno emprego, embora não consiga plenamente, né, mas empregar plenamente esses recursos, mas só o fato de tentar buscar o pleno emprego e com a ajuda do Estado, cobrindo, auxiliando nas falhas de mercado, isso já por si só geralmente é muito útil para o crescimento da economia. E vemos aqui na função estabilizadora. Mecanismo básico: ação sobre a demanda agregada com o propósito de atuar o impacto social e econômico de crises de inflação ou deflação. Então, essa aqui nós temos como mecanismo a função estabilizadora. Ela tem essa função aí de um impacto na demanda agregada, reduzir situações relacionadas à inflação, a problemas fiscais, a problemas de falta de crescimento econômico, tá? Recessão, né? Enfim. Então, quais são os principais instrumentos de política estabilizadora? A política fiscal, a política monetária e a política de creditícia também. A política creditícia é muito útil. Não coloquei aí, mas a política creditícia. Vamos aqui analisar uma dessas políticas. A política fiscal, pessoal, ela tem ela pode ser utilizada tanto em situação recessiva como de alto nível de inflação ou excesso de demanda. Exemplo aqui de situação de recessão. Ela atua diretamente nos gastos públicos em consumo e investimento. Indiretamente na redução da alíquota dos impostos. Okay? São duas maneiras direta e indireta de agir. Né? Reduzindo a alíquota de imposto de renda, na situação recessiva, exatamente, às vezes, até mesmo incentivos fiscais, né? Incentivos fiscais, ou seja, cobrar a taxa zero, ou não cobrar um imposto em determinadas áreas, incentivos fiscais, e em situações, atuando diretamente, o governo ele desembolsa dinheiro, fomentando a economia, incentivando determinados setores, emprestando dinheiro, investindo, né? Enfim. Isso é para a situação recessiva. Agora, quando tem altos níveis de inflação ou excesso de demanda. Quando tem altos níveis de inflação, o governo pode diminuir gastos, redução de gastos, uma maneira de reduzir a inflação, né, na economia, intervir para diminuir a inflação na economia. O aumento da alíquota de impostos, porque o que acontece? Tem muita gente comprando, e aí os preços, né, tem muita renda, e isso inflacionando a economia, é muito dinheiro na economia, e aí vai inflacionando os preços. Então, aumenta a alíquota de impostos. Quando você aumenta a alíquota de impostos, se diminui o consumo. Então, são maneiras da política fiscal, que na verdade, quando você fala política fiscal, você está falando da política do governo intervir, gastando na economia dinheiro ou deixando de gastar. E é o que nós estamos falando aqui de situação recessiva e de alto nível de inflação ou excesso de demanda. Outra política aqui importante é a política monetária. A política monetária ela atua em situação recessiva, no caso da redução da taxa de juros, crescimento da demanda agregada e da renda nacional. Então, a política monetária é a política do governo, sobretudo pelo Banco Central, o Banco Central realmente atuando, ofertando moeda ou reduzindo a quantidade de moeda na economia. Então, o governo pode atuar na economia, certo? Em situação recessiva, reduzindo a taxa de juros. Isso é um mecanismo, né, do Estado para intervir na economia de maneira
né, a controlar determinadas situações, né, principalmente de situações de inflação, né, ajustando a economia em situações recessivas, melhor dizendo, fica melhor assim. Crescimento da demanda agregada e da renda nacional, aumentando realmente a demanda agregada. Isso ajuda a aumentar, as pessoas comprarem mais, reduzir taxa de juros. Elas vão ver que a taxa de juros está mais baixa, na política creditícia é mais fácil. Então, as pessoas comprarem, ter acesso à renda, correto? Então, são formas de o Banco Central atuar na política monetária em situações recessivas. Agora, quando há altos níveis de inflação ou excesso de demanda, o Banco Central ele pode aumentar a taxa de juros, isso vai diminuir, pode ocorrer uma diminuição na demanda agregada nesse caso, tá? Então, são formas aí de haver, de o Banco Central atuar para reduzir a inflação, inflacionamento, aumento geral no nível de preços. E redução da demanda agregada, que decorrente, muitas vezes, desse aumento da inflação. Você aumenta a taxa de juros, as pessoas são desencorajadas a comprar. Às vezes, vem a taxa de juros para cartão de crédito, para o rotativo do cheque especial, e por aí vai. E aí ela diminui o seu consumo, isso diminui a demanda agregada, diminui o consumo das pessoas, isso significa isso, demanda agregada. Então, a política fiscal, ela atua direta e indiretamente. Na atuação direta, o Estado deve aumentar seus gastos em consumo ou investimento, assim incentivando o aumento da demanda agregada. A situação expansiva, o Estado pode diminuir seus gastos em consumo ou investimento, assim incentivando uma redução da demanda agregada. Além disso, na política fiscal, na atuação direta, o Estado deve reduzir sua alíquota de impostos, aumentando dessa forma o multiplicador de renda da economia. Na situação ainda expansiva, o Estado deve aumentar sua alíquota de impostos, diminuindo, dessa forma, o multiplicador de renda da economia. Agora, vamos falar em relação à política monetária. O Estado deve reduzir a taxa de juros, estimulando o aumento de investimentos e, consequentemente, o crescimento da demanda agregada e da renda nacional. A situação expansiva, o Estado deve aumentar a taxa de juros, desestimulando o aumento dos investimentos e, consequentemente, a redução da demanda agregada e da renda nacional. Nós temos aqui uma questão da técnico de contabilidade, em contabilidade, de Minas Gerais, do TRE, né? Nós observamos aqui nessa questão o seguinte: ó, o orçamento público é um importante instrumento da política de estabilização econômica, por isso não se recomenda a realização de mudanças nas receitas e nas despesas públicas, visando o controle da inflação e do crescimento econômico. Certo ou errado? Olha aí. O orçamento público é um importante instrumento da política de estabilização econômica. De fato, o Estado ele pode atuar no orçamento público, gastando, aumentando seus gastos ou reduzindo. Por isso, não se recomenda a realização de mudanças nas receitas e nas despesas públicas visando o controle da inflação e do crescimento. Por isso, não se recomenda, errado. Por isso, é recomendado você analisar a questão da receita e despesa pública para saber se é possível controlar a inflação gastando mais, ou seja, fomentando determinados setores, empresas fazendo empréstimos, etc. e tudo, né? Ou realmente reduzindo seus gastos. Outra questão aqui, ó. CESP, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né, analista. As áreas de planejamento e coordenação da ação governamental devem analisar as alternativas de intervenção caso o número de objetivos e papéis desempenhados pelo Estado aumente, uma vez que, à medida que aumenta o número de objetivos, aumenta a possibilidade de ocorrência de conflitos de função. Ó, olha só essa questão. Prestem muita atenção. As áreas de planejamento e coordenação da ação governamental devem analisar as alternativas de intervenção. Certo até aqui essa vírgula? Certo. É isso que o planejamento e coordenação deve fazer. Caso o número de objetivos e papéis desempenhados pelo Estado aumente, uma vez que à medida que aumenta o número de objetivos, aumenta a possibilidade de ocorrência de conflitos de função. Certo. De fato, é isso mesmo. Tá? Mas o que acontece? O mais importante é você entender porque é certo. O planejamento, a coordenação governamental, eles devem agir
certo? Só que dentro de determinados limites, porque se você tiver muitos objetivos e muitos papéis, vai haver você vai realmente ter muitos, vai ser complicado mensurar o que é, muitas vezes, alocação, distribuição e regulação. Né? Então, você deve definir claramente qual é o papel de distribuição, da função alocativa e da função distributiva. Quais são os limites até onde o Estado deve ir em determinados papéis. Né? Então, os objetivos devem ser muito bem definidos, para não criar uma confusão, né, de conflitos de função. Né? Ou aumentar a possibilidade de ocorrência desses conflitos, né, entre si, lógico. Né? Tá. Aqui nós temos outra questão. No cumprimento da função da função estabilizadora da economia, o governo pode fazer uso de instrumentos macroeconômicos como a política fiscal e monetária. É o que nós estudamos. Até esse ponto está certo? Está certo. Exatamente isso. Para a função estabilizadora, para haver uma estabilização da economia em termos de inflação, excesso de demanda agregada, ou redução da demanda agregada, o Estado realmente deve utilizar, o governo deve utilizar a política fiscal e política monetária. São os instrumentos de macroeconômicos, né, são utilizados. A política fiscal pode se manifestar diretamente por meio da variação dos gastos públicos em consumo e investimento. Certo isso aqui? Ou indiretamente por meio da alteração das alíquotas de impostos. A grande questão é essa parte aqui. A política fiscal pode manifestar diretamente por meio da variação dos gastos públicos em consumo e investimento. De fato, certo a questão, porque o governo ele tem exatamente, foi o que nós estudamos agora, e acabei de falar isso, o aumento e diminuição de gastos públicos, né, com consumo ou investimento. Ou indiretamente pela alteração das alíquotas de impostos. Quando o governo aumenta o imposto, é para desestimular consumo. Quando ele diminui o imposto, é para encorajar, né, consumo. Foi o que eu acabei de falar, umas questões que estávamos analisando. Aqui outra questão. Após a Segunda Guerra Mundial, os déficits públicos excessivamente altos e a crise econômica mundial levaram à assinatura do Acordo de Bretton Woods e à criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, FMI. É correto afirmar que, nessas circunstâncias, a maior preocupação das formuladoras de política pública poderia ser com a função alocativa dos governos. Observe que, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada. Prédios, pontes foram destruídos. Instituições, né? Então foi destruído, estava em frangalhos, estava realmente uma situação grave a Europa. Então ela precisou realmente de recursos, recorrer a bancos em situações melhores. No caso, os Estados Unidos não foi afetado fisicamente pela guerra, no seu espaço, foi tudo concentrado na Europa, então ele foi mais preservado e tinha mais recursos. E outros países realmente também, lógico, não participaram diretamente do conflito, mas indiretamente, né? Ou então não tiveram seu espaço, não foi a área do conflito, então não foram devastados. Os déficits públicos excessivamente altos e as crises econômicas mundiais levaram à assinatura do Acordo de Bretton Woods. Então, a guerra em si, por si só, ela levou o déficit público porque os governos da Alemanha, França, Espanha, Itália, Japão, todos os países ali envolvidos na guerra, mesmo os que não estavam na Europa, o Japão é um exemplo dele, né? Desses países, eles tiveram um grande déficit público porque usaram seus recursos para comprar armamentos, mantimentos, com tudo concentrado na guerra. Isso levou a uma crise econômica mundial. A guerra, depois o pós-guerra, gerou uma crise. Então, o Acordo de Bretton Woods era um acordo de reconstrução por meio do financiamento do Banco Mundial e do FMI. Então, o Banco Mundial e o FMI, eles passaram a financiar a reconstrução da Europa. Então, esses países, lógico, ficaram endividados com a Europa. Ok? Então, aqui fala, é correto afirmar que, nessa circunstância, a maior preocupação dos formuladores de política pública deve ser com a função alocativa dos governos. Certo ou errado? Errado, né? Errado. Então, nós vemos aí que, na verdade, o que ocorre é que, nessas circunstâncias,
Várias questões realmente estão relacionadas a essa situação aí desse conflito, né? O governo ele precisaria fazer distribuição de renda? Precisaria. Ele iria se endividar mais? Sim. E certamente fez distribuição de renda ali naquele momento para as pessoas realmente se voltarem para os seus países e estarem numa situação mais normal nos seus países, uma situação de pobreza, miséria que foi gerada decorrente da guerra. Quem realmente está ali nesse momento, na reconstrução, o mercado acabou, simplesmente não tem mais mercado. O Estado ele vai se preocupar com a função, sobretudo distributiva, também estabilizadora para poder reduzir a crise, exatamente para ajudar as pessoas a retomarem a Europa, retomarem a reconstrução da Europa, e também, né, a função alocativa, na medida que empresas não puderem atuar em determinados mercados da Europa. Sim, mas não de maneira precípua, de maneira conjunta ou secundária. Né? Ok? Então, vamos continuar aqui. Estudo essas questões. Questão 15. A teoria das finanças públicas consagra ao Estado o desempenho de 3 funções primordiais: alocativa, distributiva e estabilizadora. Até aí, tudo bem? Certinho. A teoria das finanças públicas fala exatamente disso. Dessas 3 funções primordiais. A função distributiva deriva da incapacidade do mercado de suprir a sociedade de bens e serviços de consumo coletivo. Isso é verdade? É. Né? Como esses consumos, né, na verdade, o que nós vemos na função distributiva, além disso? Na verdade, o que acontece na função distributiva? O mercado, por si só, ele não consegue suprir o pleno emprego da economia. Ele não consegue, na verdade, atingir o pleno emprego da economia. Então, ele precisa, sim, ele vai precisar da atitude, né? O Estado vai precisar, na verdade, intervir na economia, fazendo distribuição de renda, na medida que esse mercado, né, há uma, na verdade, situação de a falha de mercado. O mercado ele é ineficiente. Na medida que o mercado ele é ineficiente, ok? Na medida que o mercado ele é ineficiente, há falhas de mercado. Então, é um ponto que vem o Estado para suprir essa necessidade, fazendo distribuição de renda, ok? Então, a função distributiva deriva da incapacidade do mercado, sim, de suprir a sociedade de bens e serviços de consumo coletivo. E, sobretudo, de renda também. Lógico, também. Como esses bens e serviços são indispensáveis para a sociedade, cabe ao Estado de destinar recursos de seu orçamento para conduzi-los e satisfazer sua demanda. Na verdade, é uma falha de mercado. Né? Então, o Estado, ele na verdade, não deveria estar fazendo isso. É uma falha de mercado. Tá? Ele acaba chamando para si alguma responsabilidade, sim. Tá? É utilizado algo do seu orçamento? Sim. Mas não deveria ser realmente uma coisa que o Estado deveria estar fazendo. Né? Era realmente para o mercado funcionar nesse aspecto de produzir bens e serviços para a sociedade e estar ali fazendo realmente as pessoas oferindo renda, né? Nesse caso, exatamente da atitude do próprio mercado agindo na economia. Certo? Ok. Questão 16, CESP, Ministério da Integração Administrador. A função estabilizadora do Estado consiste na intervenção do governo na economia, mediante política fiscal e monetária para protegê-la de flutuações bruscas, caracterizadas por desemprego em alta e por inflação em alta. Então, o que é que nós vemos? Função estabilizadora está relacionada à inflação, flutuações de preços na economia, choques de oferta, demanda, recessão, desemprego em alta. Tá? Então,
exatamente essa é a questão que nós estávamos estudando. Tá? A função estabilizadora, ela vem exatamente como uma intervenção do Estado, do governo na economia, para mediar ou realmente reduzir esses impactos por meio de instrumentos de política fiscal e monetária, né? Diminuir essas flutuações de preços. Então, nós terminamos aqui nosso conteúdo. Tá? Obrigado por esse momento de aula. Bons estudos a todos. Valeu!